Olá, muito bom dia, amigos, companheiros do Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada, falamos a respeito da anunciação do Consolador, onde o Cristo, entendendo das nossas dificuldades, do nosso baixo conhecimento ainda, baixa evolução, Ele fez o que podia fazer com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, sofreu o que sofreu e deixou anunciado que mais tarde iria o Consolador, o Espírito de verdade, que iria esclarecer as parábolas que ele deixou sobre um véu da alegoria. Continuamos dentro do capítulo 17. Hoje falaremos um pouco mais do item 43 ao item 46. Segundo o advento do Cristo. Em Mateus, capítulo 16, Jesus fala a seus discípulos: se alguém vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu vou repetir. Se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que quiser salvar a vida, a perderá, e aquele que perder a vida por amor a mim, a encontrará de novo. De que serviria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus novamente coloca a vida espiritual, como dever, como mais importante do que a vida material, como prioridade que o cristão tem de renunciar a si mesmo. Aqui na Terra, sabemos que tudo passa. O nosso corpo é mortal, o espírito não, o eu prevalece. De que vale ganhar essa vida material, obter conquistas para a carne, que somente serão úteis enquanto aqui estivermos? Se não buscarmos os verdadeiros valores, o bem, a caridade, a reforma íntima, o afastamento de toda má tendência, nossa evolução não se dará. Olha o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito estampado no final dessa passagem. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Vai chegar no final da nossa vida, vamos pesar, colocar na balança, Colocar na balança o que nós temos, o que nós somos, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer. Tudo isso será avaliado, segundo o que nós fazemos ou deixamos de fazer. E anunciando o segundo advento, o Cristo não disse em momento algum que voltaria à carne, muito menos que iria vir como Consolador, ou seja, a terceira revelação, que ele havia anunciado antes. Esclarece que terá de vir como Espírito, com as leis de Deus que são imutáveis. Colocar na balança méritos e deméritos. E aquele que a balança das coisas boas prevalecer, óbvio que terá uma colheita farta. E seu retorno à vida espiritual será muito mais tranquila. Quando Jesus fala: há algum de vós que aqui estão, que não sofrerão a morte, sem terem visto o Filho de Deus, o Filho do Homem no seu reinado. Muitos afirmam nesse parágrafo contradição, pois isso não se cumpriu com nenhum daqueles que estavam presentes entre eles, Vejamos, sabemos que o Cristo não deixou nada escrito, não escreveu nada, apenas exemplificou, curou, amou, ensinou. As anotações eram feitas pelos discípulos. Ora, se tiver alguma coisa em contradição, pode estar certo. Obviamente, não foi feito por Jesus, não pode ser dito por Jesus. Pode ser questionado
Aí, se suas palavras foram colocadas de maneira errônea, né? Não foi feita uma tradução fiel, né? Mesmo porque os próprios evangelistas divergiram nesse discurso. De modo algum, o Cristo iria se equivocar. Apenas deixou as parábolas justamente por não conseguirmos, na época, absorver seus ensinamentos de maneira integral. Tanto que, com sua superioridade, nos poupou de certos assuntos que, por ainda, não estávamos preparados. Não tínhamos olhos de ouvir, olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, né? Os próprios discípulos acabaram por interpretar Jesus muito ao pé da letra, justamente por ainda faltar-lhe conhecimento sobre a lei de reencarnação, uma delas, que tudo o que falou necessariamente não teria que acontecer ali próximo, aquele tempo, nos próximos anos, enquanto aquela geração predominava. Como Jesus poderia falar àquele povo desprovido, ainda de conhecimentos, sobre assunto tão complexo? Hoje, passado tanto tempo da vinda do Cristo, ainda é difícil para muitos entender as parábolas que ele deixou, né? Seja por não querer ver uma situação, ou simplesmente por não estar preparados para essas verdades. A fruta não vem antes da flor. Cada um tem seu tempo, seu momento. E como já de costume, em vários vídeos que nós estamos fazendo, convidamos sempre para que possamos ter a fé raciocinada. Vejamos, a lei de reencarnação, como o Espiritismo nos elucida nos dias atuais, tira-nos a venda de muitas parábolas do Evangelho, até então incompreendidas. O que antes não tinha sentido. A palavra de Jesus hoje não se referia aos apóstolos, e sim à lei universal, a lei imutável que o Cristo veio nos trazer, a lei de Deus que o Cristo veio nos trazer, veio nos ensinar, veio mostrar, exemplificar. E o crescimento da sua doutrina cristã iria sim ser apreciada de perto, mas não somente para aqueles que evoluíssem naquela época, né? Era necessário que todos evoluíssem a ponto de chegar e admirarem a beleza da doutrina do Cristo. E aquele povo ainda não tinham condições plenas de entender o que Jesus queria dizer, né? Não compreendiam os ensinamentos, achavam que aquele povo que teria o mérito e a honra de ver tudo aquilo acontecer, tudo aquilo que Jesus anunciou já naquela época. Algumas delas até se realizaram na mesma época. Nós falamos, uns vídeos atrás, da ruína de Jerusalém, as desgraças que caíram sobre o povo, a dispersão dos judeus. Isso tudo aconteceu, mas a presciência de Jesus ia muito mais longe. O conhecimento de Jesus era muito mais abrangente, muito maior, porque conhecia e conhece, cada vez mais as leis imutáveis de Deus, e sabia o quanto estávamos longe de trilhar o caminho do amor, o caminho da caridade. Com atos e pensamentos daquele povo, consequentemente, Jesus, já no presente, conhecia os obstáculos que os mesmos iriam ter que enfrentar. Então, para que aprendessem a deixar toda para trás, toda má inclinação, os obstáculos nada mais são
do que instrumentos para que possamos abrir os olhos, para que possamos aprender. E assim, expurgando de nós todo vício, toda má tendência, todo ódio, todo rancor, todo ódio e tudo mais que nos entrava, né, o nosso adiantamento, a nossa evolução. Seja ele individual ou seja ele coletivo. Porém, sua visão se projetava muito mais longe, né? De sorte que quando falava do presente, sempre aludia ao futuro. Desejamos a todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.